movimento lá na Arena das Dunas. E olha, após aqui uma sessão de aferição da pressão arterial, Edivan Martins ficou ali, ó, com seus 14/9. Você vai divulgar? Lógico. Eu falei que eu ia divulgar depois do intervalo comercial. 14/9, meu querido. Tá pior do que o pneu do meu carro. Ô, Ana, com foi 11/9. Programa, Não, do programa. perdão, errei. 11/7. Ó, Ana, secretária. Ana, secretária, com 11/7 e eu também com 11/7. É, meu querido. Se lascou aqui, fui eu nessa brincadeirinha, né? 14. Doutor, vamos começar? Vamos! E aí eu quero... Apresente ele aqui. Sim, quero introduzir aqui o nosso assunto, né? Porque afinal de contas... Exatamente. Tudo isso, gente, a gente tá falando de hipertensão arterial, mais conhecida, né, como a pressão alta, que é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral. Você sabia disso? Pois é, infarto também. Aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca, gente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas também aí há vários fatores, né, que influenciam, como os hábitos de vida do indivíduo, viu, Edivan Martins? Sim. E aí o Tribuna Livre recebe a partir de agora o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Rio Grande do Norte, Dr. Antônio Amorim. Seja muito bem-vindo, doutor. Já está conosco aqui, pode, né, apreciar um pouquinho mais do nosso programa. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco para a gente falar desse tema que é de suma importância, que é a pressão arterial, que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque senão as consequências chegam, né? Bom dia. Bom dia, o prazer é meu, Andresa, Edivan. Eu agradeço demais estar nesse espaço falando dessa doença tão prevalente e tão importante, não só no nosso país, como no mundo. Exatamente. Doutor Antônio Amorim, eu fiquei preocupado. 17... Não, 14. Por 9. Não, se fosse 17, aí é pra você estar mais preocupado mesmo, 14 né? por 9. Eu não quero que aconteça aqui um negócio ao vivo. Mas o que é que pode acontecer com um cidadão com a pressão assim alta? 14 por 9 já é risco? Vamos lá, vamos primeiro definir hipertensão. Sim, o que seria a doença hipertensão? É uma doença crônica, Edivan, que o paciente apresenta aumento dos níveis da pressão arterial de forma sustentada. O que seria aumento dos níveis da pressão arterial? Exatamente a partir de 14 por 9, seria o primeiro nível. Então, se um paciente chega no consultório médico, eu meço a sua pressão e deu 14 por 9, só com essa medida isolada, eu não posso dizer que você está hipertenso. Porque existem só situações locais, às vezes naquele está estressado. De entrevistar aqui a secretária, isso, cardiologista. você se emocionou aí falando Serra Caiada, do Tapioca Fest. Vou terminar o programa aqui, aí... Faz outra isso, exatamente. Aí uma medida só, isolada, não fecha esse diagnóstico. Eu não posso dizer que você está hipertenso. Eu posso dizer que você está com uma pressão aumentada, mas eu não posso dizer que você está com a doença hipertensão arterial crônica. Mas duas medidas em dias alternados ou em dias consecutivos, com medição adequada, da forma correta, com um profissional de saúde, aí sim fecha. Então, você está com essa pressão elevada assim, se você já é hipertenso, quer dizer que a gente merece sim realmente rever como é que está esse tratamento. Eu tomo ARAS 2, né? ARA 2. ARA 2. É o losartano, é uma das medicações que a gente usa. Acho que é 50. Pronto. De 50 todo dia de noite. O objetivo do nosso tratamento é justamente que essa pressão fique dentro da faixa normal com o tratamento. Então, você vai ter que acompanhar para ver se está dando isso direto ou se foi hoje só uma coisa pontual. Pontual. Então, o ideal é 3 dias você verificar, né, para ver se aumenta, se não... Isso. E controlando. Quando a pressão está controlada já, você já está com o tratamento estabelecido e está com ela controlada, não precisa essa frequência tão grande, tá? Mas, por exemplo, agora a sua que deu 14,9, eu recomendaria essa semana, se você tiver algum aparelho que possa verificar ou com algum profissional de saúde especializado, seria recomendado você ver amanhã, depois de amanhã, e vendo como é que tá dia a dia, se não está subindo. Quando é que a gente sabe que a pressão está alta? Por exemplo, eu estou com 14% exatamente aqui, isso, mas eu estou legal, Quais né? são os sintomas ali? Assim, por causa Até porque depois que foi identificado, né, que você... pronto, agora eu sei que eu tenho pressão alta, faço ali o tratamento. Mas quando eu não sei, doutor, como é que eu faço? O que acontece com o meu corpo, né? É uma dor de cabeça, é um mal-estar, o que é que... Talvez essa seja a pergunta mais importante desse debate nosso aqui, tá? Porque a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Sim. E como você bem começou aqui a introdução, Andresa, realmente ela está diretamente relacionada com as outras doenças cardiovasculares. Sim. E vejam, caro ouvinte, caro telespectador, o risco que isso é.
você ter uma doença silenciosa que às vezes você só vai descobrir que tem já numa catástrofe, quando você teve um AVC, quando você teve um infarto. Então, a hipertensão é uma doença assintomática. Então, esse é o nosso grande problema e a importância de momentos como esse, a gente está conversando com a população local. Orientando, né? Tá vendo, eu até no começo do programa aqui, citei o caso de Bertone, que foi vereador de Natal, 39 anos, não sei se já saiu da UTI ou se ainda se encontra, mas teve um infarto fulminante ali que levou ele para uma UTI rapidamente. Sim, o senhor é da área, deve lidar com esses problemas todos os santos dias. No caso do infarto, você está ali, está dirigindo um carro, ou está em qualquer outro lugar, e aparece aquele sintoma ali de infarto. Tal. Qual é o sintoma? É uma dor furando o peito? O que é que acontece? E o que você deve fazer? Eu estou dizendo, eu sei que depois a gente vai perguntar o que é que deve fazer para não ter, né? Os atos e as ações mais preventivas. Mas acaba estar dirigindo aqui. Hoje está acontecendo com jovens. Isso que eu ia comentar, Edivan. Isso aqui é o mais importante, acho que é um dado que a gente fica até estarrecido, porque cada vez as pessoas mais jovens estão tendo ali alguma coisa, um sintoma desse, né, um infarto, que a gente fica até, mas como, né? O que aconteceu ali com a pessoa que, né, tão jovem, já teve um infarto. Exatamente. O cara novo, tal, não sei o quê, 39 anos. Infarto. Vamos lá, referente à sua pergunta, você está a dor mais típica do infarto pode ter variações, mas é uma dor opressiva, um aperto aqui no peito. Geralmente os pacientes descrevem que é como se tivesse um elefante assim botando uma pata em cima, que é uma dor muito opressiva. Sim. Aquela dor forte e aquela dor geralmente que dura minutos, porque às vezes chega paciente, eu atendo também num hospital aqui de urgência, na cardiologia, então chega paciente, doutor, eu tive uma dor no peito, por isso que eu vim aqui. Como foi essa dor? Durou 3 segundos, deu aquela pontada e passou. Muscular, então? Aí já não é, entendeu? Porque a dor tem que sustentar alguns minutos. Mas diante de uma dor dessa, de forte intensidade, uma dor que você está sustentando, não está passando, corra para a emergência. Porque o infarto, ela é uma doença que você está sentindo aquela dor porque está tendo uma obstrução de um dos vasos do coração. Então não está chegando sangue para irrigar, para levar nutrientes para uma parte do seu coração. E quanto mais tempo você demora, aquele músculo cardíaco vai morrendo, favorece a ter arritmias. Então, a gente usa até uma frase na cardiologia que tempo é músculo, porque o coração nada mais é que uma bomba muscular. Então, quanto mais tempo você passa, mais perde músculo. Então, numa situação dessa, se você tiver condição, lógico, porque se não tiver, o ideal às vezes é até ligar para o SAMU. É isso que eu ia perguntar. Se eu tenho um plano de saúde, tem condição, tem dinheiro para dar, eu vou para onde? Para um São Lucas, para um Hospital do Coração? Exatamente, vai mas se eu não tiver, porque hoje o cara pode ir para o canto errado, né? Sim. Pode ir para o hospital errado. Nesse caso, eu não tenho plano de saúde, não tenho nada, não tenho nem o dinheiro do transporte, vou para onde? Para uma UPA, é o lugar... Isso, a UPA é o lugar... Não adianta ir para outro lugar, tem que ir para a UPA. Não. Para regular. Não adianta você ir, por exemplo, para um Valfredo, para um Onofre Lopes, são hospitais que não atendem assim, que a gente chama, não é porta aberta, você chega lá, atende. Você tem que ir para uma UPA, importante, viu? Vai lhe dar seus primeiros atendimentos em relação ao infarto e realmente constatando. A UPA não é para você ficar internado, é para você diagnosticar, atender a emergência e daí sim vai regular para um hospital que receba esse paciente de forma melhor, com assistência melhor. Doutor Antônio Amorim, eu estou aqui com uma medicação aqui que eu vou lhe fazer uma consulta. Vamos lá. Eu não tomo todo dia não tomo nunca. Eu ando com esse aqui para um caso de emergência. Tá. Tem 2 remédios aqui. É um anti-alérgico, eu tenho algumas alergias, eu não sei se eu for fazer uma reportagem do interior, pisar na tocheira de urtiga e eu intoxicar exatamente a alergia, né? E o socorro está mais longe, então eu tomo um bicho desse e um AS. Certo. E um AS para um caso de emergência, porque um dia me disseram que você aí dá 4 horas, 6 horas, dá uma sobrevida, um tempo maior, que você está dizendo que tempo é ouro, né? Em questão, numa questão dessa aí, eu estou certo? Sim, primeiro antialérgico, eu sei que alérgico é fundamental, realmente. Uma reação alérgica, você está num local sem suporte, pode, infelizmente, custar a vida da pessoa, tá? E o AS é uma medicação que a gente usa na urgência, assim, quando o paciente chega com dor torácica, que eu estou suspeitando que possa ser um infarto. Antes de ter exames que comprovem isso, a gente faz, sim,
Só que geralmente ele não faz um, ele faz de 2 a 3 comprimidos, que foi os estudos que então demonstraram... 3 no caso desse, né? 2 a 3. Logicamente, você tem que... Mas só um, né? Logicamente que isso tem que ser feito sob também a orientação do seu médico, saber se pode, que às vezes tem pessoas que têm contraindicação ao uso do AS. Que afina o sangue, né? Demais, isso, ele é um antiagregante, ele diminui porque o infarto nada mais é que acontece o infarto nada mais é que é um mecanismo que o seu organismo tenta se defender você e ele acaba de lhe complicar. Você tem uma lesão de uma placa de gordura dentro do seu vaso, aí começa o organismo a ver aquilo ali como um corpo estranho, aí começa a fazer um monte de movimentos ali para fechar aquilo ali, formar um trombo, aí ele acaba de fechar o vaso, entendeu? Então o AS é um antiagregante, ele ajuda a dissolver isso. Seria de 2 a 3, mas assim, não é a recomendação que eu dou aqui para a população geral, cada se eu estivesse no interior, num canto, em qualquer canto, né? Tiver esse elefante, se chegar esse elefante perto da gente... o principal é correr para a emergência. 1 ou 2 AS, você pode chegar e ter a recomendação médica legal. Isso. Então, doutor Antônio, nosso ouvinte aqui, o pastor Saulo André, fez vários questionamentos aqui, mas eu achei um bem interessante aqui, que ele pergunta assim, pressão alta tem a ver com os batimentos cardíacos? Não. A frequência cardíaca, nossos batimentos cardíacos normais são de 50 a 100. Então, o fato de você estar com os batimentos mais baixos, acima disso, não é uma coisa que gera outra, entendeu? Com relação a isso, não. O batimento já é mais problema de arritmias e outros problemas. Ele comenta aqui também que ele vai fazer 40 anos, meus pais têm pressão alta, qual o meu risco de desenvolver a hipertensão? Vamos lá, um dos fatores de risco para o paciente desenvolver a hipertensão é a genética, tá? Então, ele tem sim, infelizmente a gente não tem como dar com precisão se ele vai ser ou não no futuro. Então, já uma recomendação para esse telespectador, esse ouvinte aí, que já sabendo disso, ele tem que tentar outras formas de tentar prevenir, outros fatores de risco que ele consegue tentar evitar, porque isso aí ele não vai conseguir evitar, infelizmente a genética a gente não tem como evitar. Doutor Antônio Amorim, e o famoso e infernal AVC, o acidente vascular cerebral? Existe uma diferença, né? Sim. O fato o acidente vascular cerebral pode deixar sequelas, o coração também. Sim. Mas a gente sabe, né? O pessoal fica com um movimento parado. Quando é que ele chega? Como é que ele chega? Quais são as primeiras providências que você deve tomar no primeiro sintoma do AVC? O AVC também o AVC é uma doença devastadora, né? Realmente é. E a hipertensão está diretamente relacionada, tá? Uma das grandes causas de AVC, como foi bem brilhantemente dito aqui por Andrés, é a hipertensão. E outras doenças, lógico, tem diabetes, tem colesterol elevado, tem sedentarismo, obesidade, tudo isso são fatores de risco, mas o sintoma principal, como você bem falou, é uma alteração da força muscular, aquele paciente que acordou, aí foi levantar o braço, não está conseguindo, foi andar, não conseguiu da perna, e existe casos mais graves. A fala, importantíssimo, você tem alteração de a visão, se... Pode ter alteração da visão, porque o AVC vai depender muito de sintomas. Dois negócios d'água, dois microfones. Pode ter, porque vai depender muito da localização do cérebro que afetou esse AVC. Mas se você tiver uma alteração dessa súbita, tem que correr para emergência, tá? Porque existe um tipo de AVC, que é o AVC isquêmico, que é também por uma obstrução do vaso. Existe o hemorrágico, que é quando o vaso estoura, sangra. Existe o isquêmico. O isquêmico, ele também tem a questão de você correr para tentar usar uma medicação, que chama trombolítico, que pode ajudar a dissolver isso aí e você recuperar. Agora, para você ter ideia, Divan, isso só em 4 horas e meia do início do quadro. Se você passou disso, essa medicação já não tem mais função. Então, por isso é importante... Tem que estar sempre muito atento, né, doutor? O AS, nesse caso, também pode funcionar? Não, pelo amor de Deus. Porque... Eita, pílulas... Tá vendo? Olha aí. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque, como eu falei, o AVC tem um isquêmico e tem um hemorrágico. Você não tem como, às vezes, saber direito só pelos sintomas que você está apresentando. Então, se você está tomando hemorrágico, está tomando AS, vai piorar o seu AVC. Nossa. Então, é melhor ir no médico, vai fazer a tomografia lá na urgência e na tomografia vai saber se está hemorrágico ou não. Doutor, fatores de risco aí, hipertensão, quais são esses fatores de risco? Vamos lá. O que eu faço ali que não é muito legal, que provavelmente pode me levar ali a ter uma... A gente tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. O não modificável é esse que o telespectador, o ouvinte aí falou aí, que é a genética, tá? Mas a gente tem sedentarismo, obesidade, tabagismo, alimentação irregular. Então, tudo isso são fatores de risco que você consegue, às vezes, até controlar, tendo um estilo de vida mais saudável. Sim. Entendeu? O consumo exagerado do álcool também tem relação. Oh, meu Deus. Não, exagerado não. Agora, vamos para um negócio aqui que eu acho importante. Sim. Que todo médico que você vai,
seja ortopedista, seja oftalmologista, seja qual for, até um curandeiro lhe pergunta, né? Pratica faz exercício físico, come gordura, faz não sei o quê. Essas perguntinhas que é tão fácil de perguntar, mas é tão difícil da gente fazer. Né? As prevenções, o que é que leva mais a gente a ter, a ser uma vítima de um AVC ou de um ataque cardíaco? O que é que a gente deve fazer para não chegar lá? Tá, vamos lá. Exatamente, essas são doenças preventivas que você consegue evitar, a maioria dos casos, você tem um estilo de vida mais saudável. Então, sair do sedentarismo, tá? O sedentarismo é um mal do mundo moderno. Vocês até falaram aqui a questão de jovens. Então, hoje em dia, cada vez mais a nossa tecnologia faz a gente ser sedentária. Tudo está na nossa mão. Hoje é tudo mais tudo sentado, automatizado. Né? Você senta no canto, você não faz mais nada, entendeu? Então, fazer atividade física. Pronto, eu faço. Ter uma alimentação mais saudável. Hoje em dia, voltando para o jovem, a gente tem alimentações que é muito rica em carboidrato, gordura, fast food, embutidos. Totalmente industrializada, alto teor do sal, que a gente não falou, que o sal é um grande vilão. Esqueci de falar do sal, que é um grande vilão aqui. Vamos falar do sal. Da hipertensão. Uhum. O cigarro, então você evitar fumar, evitar beber em excesso. Se você está com sobrepeso, está com obesidade, é importante, assim, obesidade, a gente sabe que é uma doença, então a gente tem que tentar cuidar disso, porque ela leva diversas consequências, tá? Então, são medidas importantes que você, fazendo isso e tentando ter esse hábito de vida saudável, no futuro, Edvan, vai ter resultado, porque muitas pessoas não fazem isso porque você não consegue ver isso aí na sua mão que você está tendo resultado, mas isso é uma coisa a longo prazo. A longo prazo. Então, eu estou aí dentro disso aí, eu estou mais ou menos, né? Atividade física, né? Eu faço porque quando você chega numa academia, o cara pergunta qual é o seu objetivo aqui. Aí o meu foi o seguinte, eu disse, rapaz, eu quero chegar aos 80 anos com condições e força muscular para botar 2 netos em cada braço. Muito bom, vai chegar. Porque é para você curtir, né, os netos e tal. Como é que está seu consumo de sal? Rapaz, eu não olho muito não, isso é brincadeira. Eu, assim, isso é um fator lá em casa importantíssimo. Mas assim, não tenho restrição, não como muito, mas do jeito que vem Posso fazer um comentário sobre isso? Pode, deve. É importante. O açúcar e o sal, né, doutor? Isso, são os grandes vilões. Porque são coisas, Antônio Amorim, isso. difícil da gente desencarnar. Mas é difícil de você. É difícil. O Brasil não vivia desse índice alto, né? Tudo. Índice alto e, só para você ter ideia, 30% da população brasileira em estudos documentaram que são hipertensos. É muita gente, adulta, tá? Da população adulta, 30%. O sal, vamos lá. É questão de hábito. Eu vou dar uma situação minha particular. Minha mãe foi diagnosticada com hipertensão aos 40 e poucos anos. Então lá, a comida nossa que a gente se alimentava no dia a dia, não tinha esse cuidado de comer com menos sódio. A partir daí, mudou esse hábito da cozinha lá em casa. E assim, no começo eu achava ruim, hoje em dia não sinto diferença nenhuma. Então é hábito. O sódio, qual é a quantidade que você deve consumir de sódio? Sim. A gente fala que é 2 gramas de sódio dia, mas o que equivale isso? Vamos lá, só para você ter ideia. Porque é difícil falar 2 gramas, o que é isso? 2 gramas? 2 gramas equivale, sabe uma tampinha de bique? Aquela tampa ali, tá? E eu tô falando não é o que você vai botar nos alimentos assim, com saleiro, não. Que isso, inclusive, tem leis em estados que proibiram isso. Que tampinha de bique isso aqui. Exatamente, então uma colher rasa de chá. Isso aí pra tudo, pro seu dia. O certo, o dia todo, o dia inteiro. O dia, então assim... Sônia, segura no salve, Sônia. E pelo amor de Deus, esqueça saleiro. Se a comida tá sem sal, coma sem sal. O saleiro ali é um grande vilão. Esse negócio que a pessoa às vezes nem prova. Não sei se vocês já viram, aí você tá num local assim, o pessoal pega aquele prato de batata frita, que é um alimento bem calórico, ainda pega o sal e faz assim, antes de provar. Aí já tá salgado. Então o sal é um dos grandes vilões, tem que ter cuidado. Refrigerante, deve ser, tem um genro que ele, às vezes vai ao supermercado comigo, né? Aí pega lá, aí vai logo olhando assim, o índice de cálcio, né? Meu amigo, a gente não sabe, né? É um refrigerante, sei lá, uma Coca-Cola dessa da vida, não sei quanto de sódio, e principalmente a Diet. Exatamente. Né? Aquela Diet parece que é pior do que a normal. Exatamente. O sódio. Aquele negócio que você bota, aquele tempero que bota para...
Né? Que tem muito sódio. Sim. Tipo todos sazon, eles, né? Esses temperos, né? Que são já você pode substituir por né? gengibre, Pode, né? demais. Por outros temperos e tal. Sódio em Então, excesso. quer dizer, sal é um revólver na sua cabeça. Exatamente. É uma coisa que assim, a pessoa gosta daquilo, mas é questão de hábito, como eu falei. Você falou a palavra certa, um revólver na sua cabeça. A longo prazo você vai ter consequências. Agora, e Antônio Amorim, que é cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem um negócio aqui que eu quero perguntar, até por questão pessoal mesmo. Sono. Muito bem colocado. Sono. Isso afeta? Tem alguma coisa a ver? A gente tem uma doença que chama síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é uma doença onde a pessoa, quando relaxa essa musculatura, cai a base da língua aqui, obstrui um pouco. Você é uma pessoa que aconteceu comigo. Fui fazer uma cirurgia simples, retirada de sinal, e na cirurgia eu dei um trabalhozinho lá para a equipe, porque deu essa apneia obstrutiva do sono. Daqui você, quando fica anestesiado, isso, você fica sem o movimento e tal, né? Dormindo não, por isso que você... dormindo você acorda e tudo volta ao normal. Isso. Mas numa cirurgia, não. Então agora eu estou morrendo de medo de fazer a cirurgia, porque aconteceu já 2 vezes. Não tenha medo, por isso que tem um anestésio lá do lado. Na outra o cara não foi uma intubação, mas é um negocinho que ele é uma pré-intubação, não sei como é o nome. É um dispositivo. É um dispositivozinho. Quer dizer, mas eu não sabia disso, não sabia nunca. Vi sabendo na primeira cirurgiazinha que eu fui fazer. Então, quer dizer, é importante a polissonografia, você acompanhar isso para... Por exemplo, quando a gente pega... Trata isso? Com certeza. Quando a gente pega alguns pacientes, por exemplo, um paciente muito jovem que começou com um quadro de hipertensão, que não é o comum, não é habitual, ou se o paciente já tem queixa mesmo, ele chega, doutor, eu durmo péssimo, como é que ele suspeita disso? O paciente se acorda cansado. Eu fui dormir meia-noite, acordei 6 da manhã, eu acordei 8, você dorme de 6 a 8 horas, teoricamente é um momento para repousar, mas eu acordei cansado. Então, ou o parceiro diz, ele ronca muito, ele acorda como se estivesse sem ar. Isso são situações que a gente começa a suspeitar. Aí, nesses casos, é ideal fazer a polissonografia. Só para vocês terem ideia, Andrés e Edvan, quando você tem esses quadros dessas apneias à noite, aquela nossa oxigenaçãozinha, se a gente pudesse colocar um oxímetro, que no exame até coloca, que o normal... A gente usou muito no Covid, lembra aqueles aparelhos? Que está acima de 95? Nessas horas, eles caem para 80 às vezes, cai abaixo disso. Na minha cirurgia, isso saturou com força. Aí, imagina isso todo dia, o seu cérebro, o seu coração, os seus rins sofrendo. Então, a longo prazo, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de hipertensão, aumenta a chance de arritmias. Está isso documentado em estudos, está bem estabelecido. Então, acaba que ronca muito, é bom... ficar de olho, conversar com o seu médico, né? entrar... do sono aí, porque aí tem que fazer a polissonografia para ver se realmente tem. Se tiver, tem tratamento, que é um dispositivo... Eu lhe pergunto, isso tem a ver também com a pressão. Eu estou agora com 14/7. Se eu resolver esse problema do sono, minha pressão zero também ajuda? Ajuda, não dá para dizer que... Eu posso sair do Aras? Não pode. Boa pergunta é isso que os pacientes perguntam a mim. Doutor, será que eu vou sair do remédio? Geralmente não, porque é uma doença crônica multifatorial, são vários fatores. É mais comum sair do remédio aqueles pacientes que têm, muito obeso, assim, tem um estilo de vida bem caótico, e de repente o cara dá... eu vou mudar isso, o cara perde 30 quilos, o cara... era sedentário, virou quase um atleta. Esses caras que têm uma mudança radical de vida, às vezes conseguem. Mas, assim, só com isso, você diagnosticar apneia do sono e for tratar, não dá para eu afirmar que você vai ficar bom com isso. Mas vai ajudar, sim, no controle. Tem paciente que, às vezes, a gente reduz remédio. Se você já usa uma dose já baixa, só usa tem que ver só se vai precisar aumentar, porque deu um pouco alto. Mas às vezes, você usa, se constatar e você fizer esse tratamento, melhora. E aí você pode até, quem sabe, diminuir a dose, né, doutor? Às vezes a gente diminui a dose. Pode acontecer, exatamente. Tomando cuidado, viu, Edvan? Se cuidando, que é o importante. Pela consulta aqui da entrevista, que foi tipo uma consulta, né? Sim. Sal. Né, sal, exercício físico. Exercício físico, o item está cumprido. Alimentação também, no final de semana, não tem quem evite de você, né? Cuidado com os excessos de álcool. Fuma não, né? Fumo não. E álcool eu tomo assim, como diz o outro, socialmente. Não para me embriagar, mas uma cerveja, mas sempre é bom moderar, porque às vezes uma dose a mais lhe dá dor de cabeça no outro dia, aquela velha ressaca e tal.
e pode afetar. Então, doutor Antônio, quero saber ali com relação a esses cuidados, a gente não chegou a falar exames, né? A gente tem aí exames mensais, não sei, anuais, como é que a gente pode se prevenir? Assim, foi até, vocês perguntaram até na entrevista anterior, né, com a secretária, você já mediu a pressão, faz tempo que mediu, então o ideal diagnóstico de pressão é muito fácil, você vê aqui, ó, vamos dizer que se Edvan não soubesse que era hipertenso, nessa conversa aqui eu podia já ter começado a suspeitar que você era hipertenso, você vê que em poucos segundos eu cheguei com a mediçãozinha da pressão arterial, então o exame para medir a pressão, o diagnóstico de pressão só precisa disso aqui, tá? Mas feito o diagnóstico da hipertensão arterial, vamos dizer, tem que fazer uma série de exames, porque tem doenças que andam em conjunto na cardiologia. Tem que fazer exames laboratoriais, para saber se não está diabético também, se não está com colesterol elevado. Aí a hipertensão ela pode cronicamente começar a lesar determinados órgãos do seu corpo. Então é importante às vezes fazer um ecocardiograma, porque quais são os órgãos que a hipertensão pode ocorrer problemas? Coração, rim, 50% dos pacientes dialíticos que fazem diálise é pela hipertensão. Coração, rim, visão e cérebro. Esses são os órgãos nobres, que a longo prazo podem causar. Eu gosto até de fazer uma analogia, eu acho até importante para o telespectador entender, o ouvinte, que é o seguinte, vamos dizer que aqui nessa rádio, aqui nessa estrutura toda, acabaram de construir essa rádio e colocaram aqui o encanamento do melhor possível, o melhor do mercado. Eu quero colocar aqui o encanamento melhor do mercado. Só que a KR está mandando a pressão da água dentro desse encanamento um pouco maior que o normal. É exatamente isso, a hipertensão, a pressão que o sangue está fazendo nos nossos vasos. Quando você é jovem, tem 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, aquela pressão ali nos seus vasos, ou seja, a pressão d'água aqui nesse encanamento, ele vai tolerar, o encanamento bom, tá tudo bem, mas a longo prazo vai ter vazamento, vai sentir todo o sistema hidráulico aqui. E é assim que vai sofrer nosso coração, por essa pressão cronicamente, nossos rins, nossos olhos e nosso cérebro. Por isso tem que começar a cuidar. Exatamente. Agora. Pois é. Portanto, se cuidem. Sim. Se cuidem, que a prevenção é o melhor, né, doutor? Sempre, né? Sempre nos prevenirmos é o que faz com que a gente tenha aí uma vida mais saudável. Ter o hábito de ver a pressão, tá, pessoal? Isso é o mais importante. Pois é, compra lá um aparelhinho, assim. Tem uns aparelhinhos, né, hoje bem tranquilinhos. Tem, a gente, assim, hoje em dia a gente não recomenda tanto aquele de pulso, porque tem um digital de pulso, aquele dá mais valores, dá oscilações mais. E o de braço, se for comprar o digital, que hoje em dia pode ser realizado sim, ele estando calibrado, novo, tudo mais, o de braço, é o mais efetivo para você ter em casa, vamos dizer assim. Maravilha. Doutor, quero agradecê-lo por todas as suas informações, né? A gente agradece demais a sua presença aqui no programa de hoje. Acho que papai tá aqui no chat, viu? Seu pai? Papai chama Antônio Amorim também, né? Que coincidência. Papai tá aqui. Papai tá aqui de olho também. Muito obrigada, viu? A gente agradece. Os meninos também disponibilizaram aqui várias perguntas, né? O pastor Solandra perguntou várias coisas, mas acho que a gente foi respondendo ali durante a nossa entrevista. E mais uma vez agradecê-lo. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Tribuna Livre. Eu que agradeço esse espaço, tá? É fundamental estar falando de hipertensão. Muito obrigado, Andrés. Muito obrigado, Edvan. Maravilha. Valeu. 11 horas e 45 minutos. Vamos para o nosso intervalo comercial, Edvan Martins. E aí eu quero dizer aos nossos ouvintes que, ó,